Então, assim, existe essa questão toda. Isso aí é uma análise de uma situação que ocorre, né? Agora você imagina um mundo invertido que é criado coletivamente por várias pessoas ao mesmo tempo, que aprendem a usar seus poderes mentais, não através de um programa como MK Ultra ou Montauk, como foi dito aqui, né? Mas sim de forma iniciática e massificada. É um movimento, literalmente é um movimento que está acontecendo. Tá? A gente fala, até tem alguns grupos culturais aí que falam disso abertamente, que isso é um movimento, então, tá? É um sistema próprio. Então o negócio o buraco é muito mais embaixo, mas o Stranger Things ajuda a gente a entender um pouco disso, do mecanismo da coisa toda. Tá? Isso que eu acho interessante. Deixa eu mostrar aqui, então vamos voltar, vamos continuar aqui essa parte. Bom, a alquimia unida nesse propósito, junto com a magia, então a alquimia mais magia, vai envolver auxílios de seres espirituais. Claro que quando você está falando diretamente com o sagrado e com o divino, não há essa necessidade. Você pede e você confia e você recebe. Você emana a luz e por isso você é visto. Porque de cima para baixo, em um mundo que jaz no maligno, que está em trevas, imerso em trevas, ou você é luz, ou você já está na escuridão. Você é a escuridão. Só existem duas opções. E quanto mais uma luz brilha, mais ela é vista. Porque, na verdade, a luz que emana, como nós vimos na holografia quântica, ela ilumina. Jesus disse: se a luz que há em ti são trevas, que grande trevas serás. Logo, o mundo invertido não está sujeito às mesmas regras deste mundo. E este mundo não está sujeito às mesmas regras do mundo acima do nosso. O mundo inferior, em suas muitas galerias, em suas diferentes partes, tem outras regras. Nos mundos inferiores, as divindades inferiores têm mais poder de influência na realidade daquele mundo. Um poder de influência que elas não têm nesse mundo, exceto quando há o comércio. Quando a gente pensa nos povos antigos que sacrificavam seus filhos a demônios, conforme nós vimos nas aulas anteriores, nós imaginamos, nossa, como esse povo é primitivo. E era, de fato. Mas nós imaginamos que essas pessoas não tinham noção nenhuma do que estavam fazendo. Sim, elas tinham. O que elas faziam, basicamente, era alquimia com magia. Trocava-se sangue por vida. Porque o sangue é vida. O sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Só que quando você está conectado à própria fonte da eternidade, você não precisa praticar o comércio, esse tipo de comércio. A vida flui. Como Cristo disse, rios de água viva fluirão. Não é só uma metáfora, é uma verdade primordial e eterna. É um pilar da realidade. Rios de água viva fluirão. Logo, não há qualquer necessidade de se praticar o comércio com sangue, especialmente. Agora, se a pessoa não está conectada a Deus, ao sagrado, e ela tem desejos, ela tem vontades de descobrir, de obter esse tipo de conhecimento das verdades universais, ela vai recorrer
a quem possa estar disposto a lhe conceder aquilo. Quando você vê as histórias que falam de gênios, parece uma besteira. Você tem direito a 3 desejos, ou então o gênio vem para satisfazer os desejos. Tudo que está relacionado ao oculto está relacionado ao poder da vontade, à manifestação da vontade. É disso que Aleister Crowley falava, é isso que você vai encontrar em livros de magia, de alta magia. O poder da vontade. Eu, particularmente, eu não recomendo a leitura e nem a busca. Por quê? Porque quando você lê, você está se informando. Você está se formando internamente. E algumas coisas, evidentemente, que vão te formar por dentro, informar, de uma maneira que não vai necessariamente edificar o teu ser. Não vai te fortalecer espiritualmente. Não vai te agregar de acordo com as verdades superiores. Como nós vimos, existem espíritos enganadores que espalham na Terra doutrinas de demônios. E existem muitas faces dessas doutrinas. Quando você pega as verdades eternas, elas sempre vão estreitando, elas vão se aprofundando para chegar num ponto, em uma porta estreita, que se manifesta em um único ser, o próprio Cristo. Deus encarnado, Elohim encarnado, Emanuel, Deus feito homem, Deus conosco. Manu é homem em sânscrito, El é Deus do hebraico. Por isso, Emanuel. E a partir do momento que essa porta é aberta, nós também podemos trilhar esse mesmo caminho. É simples assim. Mas não antes disso. Antes disso, era de uma outra forma. Todas as más ações, todas as violações às leis divinas para este mundo eram punidas. As transgressões eram punidas. E você tem uma figura central, que é o adversário, que é o acusador. E havia, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um procedimento para o dia do perdão, onde o sumo sacerdote tinha a autoridade concedida por Deus para transferir os pecados do povo para um bode. Esse era o bode expiatório. Ou seja, ele se encarregava de expiar os pecados, de limpar, de purificar os pecados do povo, e esse bode era enviado para o deserto, isso está na Bíblia, para o demônio Azazel. E havia o ritual de imolação do cordeiro, havia aspersão do sangue, e para fazer isso, o sumo sacerdote precisava estar purificado. Caso contrário, ele morreria imediatamente. Então são algumas coisas que ajudam a entender as regras, as leis desse mundo. A partir do momento que acontece aquilo que o Malach, o mensageiro Gabriel, comunica à Virgem Maria, escolhida, cheia de graça, que ela teria um filho, que seria Emanuel, Deus conosco, Deus homem, o Elohim. Elohim é plural, é deuses. Mas ele vem, o filho, dizendo-se o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele vem e traz a todos nós essa possibilidade. E, então, o caminho está aberto. Ou seja, não há a necessidade de se praticar o comércio. Deixa eu mostrar uma coisa. O comércio que eu me refiro é o comércio da vida. Por quê? Porque há uma conexão
com o oceano da vida, a fonte de toda a eternidade, e rios de água viva fluirão. Perfeito? Nós vimos que no filme a protagonista se chama Scarlett. Isso não é à toa. Em Apocalipse 17 está escrito: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério. Mistério. Vou repetir: Mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Esse era o vinho que embriagava a grande Babilônia personificada como uma mulher, que vestia escarlate, o nome da protagonista do filme, que vai em busca do mistério durante toda a sua vida, pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. No começo do filme, ela está no Iraque, onde ela vai encontrar, numa escavação prestes a ser explodida pelas autoridades, a chave que vai lhe permitir voltar a Paris e entrar nas catacumbas para abrir a primeira porta. E são várias portas, até que quando ela ultrapassa essa passagem, ela vai chegar em um limite nesse filme, que é exatamente a entrada do inferno. Uma das entradas. Há uma frase em uma língua antiga exatamente na entrada. E aí coisas diferentes, coisas estranhas começam a acontecer, porque as regras mudam. Coisas que não podem ser feitas desse ponto para cima até o céu podem ser feitas pelas entidades inferiores lá embaixo. Feitas, assim, materialmente falando. Até porque a matéria é um pouco diferente o conceito do limite para baixo, do mundo invertido. Mas ela existe. A frase é: deixai toda a esperança, vós que entrais. Essa é a única maneira que eu encontro de explicar esses conceitos sem que a escuridão tome conta. Porque entre luz e trevas é preciso que haja mais luz. Falar de mistérios ocultos sem mais luz do que a escuridão é um passo em direção ao abismo. Porque de um lado está a porta para a eternidade e do outro está o abismo para a segunda morte, que é o destino de todos aqueles que não têm a conexão estabelecida com a fonte da vida e por isso precisam praticar esse tipo de comércio. Finalizamos por aqui. Espero ter esclarecido algumas coisas e até a próxima aula. Bom, pessoal, então essa aula, né, metafísica, como eu falei, faz parte do pacote Black, tá? Esse que está encerrando hoje. Vou deixar aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui. Quem quiser aproveitar, essa daqui é uma das 500 aulas que tem lá, né? Então, bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? Segunda morte é um conceito que aparece na Bíblia, né? Quem fala sobre segunda morte é Jesus Cristo, tá? Jesus na Bíblia fala sobre a chamada segunda morte, que é o destino daqueles que não obtiverem a salvação, né? Então,
assim, é um conceito bem importante, né? Porque ele fala de uma primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a destruição da alma, a destruição do sopro de vida, tá? Quando a gente fala do outro lado, e isso Stranger Things tá bem escancarado em Stranger Things. Stranger Things usa muito a linguagem científica para querer explicar as coisas, porque, claro, os personagens estão todos no mundo ali, né? Então eles vão tentar entender cientificamente. Mas conceitos que estão ali são muito relacionados à magia. Por isso que Stranger Things tem também esse outro lado, que são os personagens ali que jogam RPG. Aquele rapaz, o Will, ele é chamado de um mago, ele gosta do personagem do mago no RPG. Então fala-se muito da magia, usa-se muito a magia de forma a criar analogias para compreender o que está acontecendo, né? No Stranger Things. Apesar da base ser mais científica, eles usam muito a questão do oculto também porque está relacionado. É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Então, quando você tem ali essa criação desses mundos, né? Desse mundo, isso fica bem evidente também na quinta temporada, que é essa que eu estou comentando, que saíram 4 episódios ainda. Você vai ver essas entidades onde elas sugam, elas aprisionam, inclusive crianças, né, para sugar a sua vida, para sugar o seu sopro de vida e utilizar aquilo ali de modo a expandir aquele reino, aquele domínio chamado mundo invertido, tá? Que são mundos criados, como eu explico aqui também, nesse mesmo projeto que o Metafísica, Aleister Crowley falava que era possível fazer, e ensina o pessoal que segue suas doutrinas, né, Telema, Golden Dawn, etc., a praticarem. O pessoal da aurora dourada, vamos dizer assim, né, o alvorecer dourado, com todo respeito, né. Então, Telema, por exemplo, a gente tem ouvido muito falar de Sete Além, né? Tem o Luciano que já veio aqui do Sete Além, já participou de live comigo aqui. O pessoal fala muito do Sete Além, que é essa realidade que tem um ser que parece muito com o conceito de mundo invertido, é muito parecido. E se você pegar Sete Além, ele forma um anagrama da palavra telemas, no plural. Telemas, né? Então você tem o telema, que é justamente a filosofia, a doutrina, enfim, passada por Aleister Crowley, né? Então, que é uma religião que ela traz todo um conceito de profanação muito forte em relação aos símbolos cristãos e completamente pautado na magia, na criação de mundos, com base nesses processos mágicos e alquímicos. Então ele vai utilizar, o Aleister Crowley fazia... Ele teve uma casa que é onde ele fazia os seus rituais, né? Essa casa depois ela era considerada mal assombrada, o pessoal falava que estava barulhos lá e tudo. E aí quem comprou ela foi, se eu não me engano, o guitarrista do Led Zeppelin. Jimmy Page? Deixa eu ver. Só para ver se eu não estou errando. Músico, papá. Acho que foi o guitarrista do Led Zeppelin. Isso. O Jimmy Page comprou, deixa eu só conferir essa informação. Isso, comprou a casa de Aleister Crowley, sim, em 1970, a chamada Boleskine House, a casa escocesa de Aleister Crowley, tá? Então, ele comprou para ter, né? Porque o cara tinha muito dinheiro e quis ter a casa do Crowley lá, que eles achavam legal e tudo, mas o Crowley realmente ele fazia ritos ali que envolviam diversos tipos de magia, né? Tá? Diversas práticas mágicas, inclusive de natureza sexual, com uso de substâncias, de drogas, né? Então, que é a regra, não é a exceção, basicamente, para esse tipo de prática, tá? Não necessariamente que a pessoa tenha que fazer esses ritos, esses usos para poder ter alguma conexão com esse outro lado, mas a verdade é que isso tornou-se meio que a regra e não a exceção, tá? No mundo, nesse mundo, nesse processo
Sempre há alguma coisa que altera o estado de consciência para poder, junto com práticas ritualísticas, a pessoa poder acessar, né? Por isso, um dos grupos que fala sobre isso, né? Eu mostrei numa das aulas, é um grupo de rap paulista. Ele fala em uma música a seguinte, ele está lá falando em torno da criminalidade, narcotráfico e tal, ele fala assim: somos alquimistas transformando o seu modo de visão. Então, mostrei isso numa aula também, né? Então, o pessoal realmente tem. O buraco é bem mais embaixo, por isso que existe todos esses problemas sociais relacionados a esse, como diz lá o rapaz de iconografia da história, o comércio ilegal de substâncias, né? Ou, como diria o doutor Enéas, o narcotráfico, né? Então, existe toda uma relação com o oculto também.